Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu Boa nome é noite. Auguste. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, doutora Marina. Meu nome é Leandro Rusti. Sou médico, auditor e trabalho na parte da gestão e também como oncologista há mais de 20 anos. E eu gostaria também de saudar o pessoal da Oncologia Brasil, para que a gente agora vai fazer uma caminhada, uma conversa bem fluente, falando um pouquinho sobre a trajetória dos pacientes oncológicos, inovações, falando sobre a telemedicina e o que a gente pode melhorar, tanto para os pacientes quanto na gestão. Para isso, eu gostaria de convidar para participar da nossa conversa, então, a doutora Marina Shizuko, né? Ela é enfermeira auditora, gerente da AMAGE Saúde, diretora técnica da Unidade Nacional. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Leandro. Tudo Obrigada jóia. pelas ações, doutor Eduardo, obrigada pela participação aí. Eu quero Doutor agradecer a todos Eduardo. que estão aí nos ouvindo, nos assistindo de casa, né, nos prestigiando. E eu gostaria de fazer um breve histórico da Unidas, né? Porque a Unidas Conecta, ela foi criada justamente para a gente conectar com o demais público que não seja da afiliada da Unidas, né? Porque para isso a gente tem outros programas internos. Então, essa plataforma nossa, ela é bem bacana por conta disso, né? Neste momento de pandemia, eu acho que é importante a gente trocar a experiência com outros segmentos aí, sem ser autogestão. Então, tem outras pessoas participando que não seja das filiadas da Unidas, né? A Unidas, ela existe há 28 anos, né? Ela é a união das instituições de autogestão de saúde no Brasil, e hoje a gente conta com 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas. Então, por aí já dá para a gente perceber o desafio grande que a gente tem pela frente, porque nós temos população espalhada no Brasil inteiro. Eu falo aqui por Minas, né, porque a minha autogestão, ela é regional, ela abrange só Minas Gerais. Aqui em Minas a gente tem mais de 850 municípios, e às vezes tem municípios que a gente tem 1, 2, 3, meia dúzia de vidas, e a gente precisa de prestar assistência, né, garantir toda assistência para o nosso beneficiário naquela localidade. Então, assim, hoje nós temos 87% das filiadas que são consideradas de pequeno porte. E nós temos menos de 6% de filiadas, né, de operadoras, que são consideradas de grande porte. Só que elas detêm 65% da nossa carteira. Então, esses 87% têm um grande desafio pela frente, porque são pequenas operadoras que muitas vezes têm dificuldade de garantir rede no interior, né, garantir rede em outras localidades do Brasil. Então, muitas vezes a gente depende também de outras operadoras, né, para a cessão de rede. E o paciente oncológico, mais do que nunca, neste momento de pandemia, ele é um desafio para a gente, porque ele sempre foi, assim, dentro do ranking das operadoras, ele sempre foi, assim, um top, né? Estava lá no primeiro lugar, paciente oncológico. Então, a gente tem que prestar muita atenção para ele neste momento, porque eu acredito que ele esteja tendo dificuldade, né, não só de atendimento, mas dificuldade de enfrentar a doença nesse momento de pandemia por apreensão, né? Então, assim, tem até vídeos institucionais aí falando que o câncer não para, o tratamento não pode parar, né? Pessoas aí como Ivete Sangalo, né, nessa campanha, e a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse paciente, porque o câncer, ele é uma doença muito estigmatizada ainda, né? Então, a autogestão, mais do que nunca, ela tem esse desafio pela frente, porque nós temos uma carteira muito envelhecida. Em média, 30% da nossa carteira é de idosos. E tem operadoras que chegam até 60% da sua carteira de pacientes idosos. Então, como que a gente enfrenta esse desafio, né? Os pacientes idosos, que normalmente têm várias comorbidades, né? São de grupo de risco, já são cardiopatas ou diabéticos, hipertensos, e eles não têm condições de sair de casa, né? Devido à pandemia, e, ao mesmo tempo,
eles têm que tratar da sua saúde, né? Então, a gente tem aqui relatos de operadoras que estão tentando fazer essa intermediação aí entre o paciente oncológico, né, e o seu médico, levando, né, na casa desse paciente o tablet e fazendo essa teleconsulta aí, porque muitas vezes eles não têm acesso a essas plataformas, né? Então, como a gente já discutiu várias outras vezes sobre esse tema de telemedicina, que na verdade está todo mundo aprendendo aqui na marra, né? Um assunto que a gente já deveria ter instituído em nossas operadoras, mas como não tinha nada regulamentado, oficial, né, pelo governo, então a gente foi deixando, né, a discussão para depois. E aí agora chegou o momento, e eu acredito que ela tenha vindo para ficar, né? Na verdade, para complementar a medicina tradicional, né? Uma não vai substituir a outra, de forma alguma. Mas a gente precisa de ter ferramentas, né? Disponibilizar isso para o nosso associado. E eu acho que mais do que nunca neste momento, o nosso beneficiário, né, nosso associado, participante, cada operadora denomina de uma forma, o nosso beneficiário, ele está mudando esse modo de enxergar também, né? A cultura, ela está sendo mudada, tanto o gestor da operadora quanto o beneficiário, né? Que antes, por uma gripe qualquer, ele baixava num pronto-socorro de um hospital, e lá ficava 2, 3 horas, e ficava esperando resultado de exame de sangue, né? Para no final ficar sabendo que ele estava com uma virose, né, uma infecção de garganta, alguma coisa assim, que hoje a gente está vendo que é possível fazer isso através de uma teleconsulta, né? Mas como tudo isso é muito novo para a gente, né? A gente está aprendendo aos poucos, né? Principalmente as pequenas operadoras, né? Que hoje nós temos muitas filiadas que são regionais, então a gente está aprendendo na marra, né? Trocando figurinhas ali, sabendo como, se uma está mais na frente, como é que está funcionando, se está dando certo ou não. Então, eu acho que essa mudança de cultura, ela é muito importante nesse momento, né? O doutor Eduardo vai falar um pouquinho para a gente sobre a telemedicina, né? Porque ele tem uma experiência grande no Albert Einstein sobre isso, que está desenvolvendo um trabalho sensacional lá, com várias outras operadoras, inclusive filiadas da Unidas também, né? E eu acho que o engajamento do paciente, ele é primordial, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje para o paciente oncológico é o engajamento dele na questão da telemedicina e da família também. Então, da mesma forma que o paciente oncológico hoje vai a uma consulta presencial, né, seja numa clínica ou num hospital, acompanhado de um familiar, porque normalmente eles vão acompanhados, esse familiar também tem que dar o suporte, caso ele seja acompanhado através de um atendimento virtual. Então, isso é muito importante. Então, que a gente tem que ter muito conhecimento de causa para poder também passar essa segurança para eles, né? Porque eles ficam um pouco perdidos nesse sentido. Como que eu faço, né, para minha consulta? Vou ter confidencialidade das informações ou não? Então, eu acho que está todo mundo aqui para aprender um pouquinho, né? É o que eu falo. A gente está na mesma tempestade, mas com barcos diferentes, né? Cada um remando de um jeito, mas todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. E eu acho que as autogestões, elas têm uma particularidade, porque elas olham os seus beneficiários com um olhar diferente, né? Um olhar paternalista, né? Eu falo por mim, porque eu já trabalhei 10 anos na CACI, passei pela Cefaz, né, que é uma autogestão do Ministério da Fazenda, pelo Bacen, que é o Banco Central, hoje eu estou na Marges, né, já tem 10 anos. Então, a minha carreira profissional toda, praticamente, né, foi em autogestão, né, de saúde. Então, eu percebo essa particularidade das autogestões, e eu acho que isso é o nosso diferencial, sabe? O olhar para o paciente com esse cuidado que a gente tem com ele, né? Porque ele não é só um número, né? O nosso beneficiário, ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem uma história ali por trás. Então, a gente tem todo esse cenário aí dentro da autogestão, seja ela de pequeno, médio ou grande porte.
E eu acho que isso que é importante, né? Porque se não fossem os nossos beneficiários, nós não existiríamos. Então, ele tem que estar sempre no foco, né, da nossa atenção. Acho que esse é o recado que eu queria passar para todos, né? O doutor Leandro também vai falar um pouco sobre a experiência do paciente oncológico, né? O paciente no centro do cuidado, e depois a gente vai abrir aí para um debate. Eu passo a palavra agora para o Leandro. Nossa, muito legal a sua conversa ali, os seus apontamentos, Marina. E eu já vou levar a bola aqui depois para o doutor Eduardo, né, porque me chamou a atenção algumas coisas muito legais nessa revisão, nessa história que você contou. Né? Então, uma coisa que me chama a atenção é, bom, nós temos as operadoras, as Unidas têm uma carteira envelhecida, que por sua vez nós estamos agora tentando inovar, renovar com a telemedicina. E a telemedicina em tecnologias, né? Você comentou levando o tablet, eventualmente, mobilizando as famílias, né? Eu acho que isso é um tópico muito legal, o doutor Eduardo pode comentar com a gente, né? Como a gente vai mobilizar e como a gente vai colocar isso em prática. Com certeza, nós temos uma possibilidade maravilhosa pela frente aí, inclusive sob o aspecto de levar a medicina adiante para, né, lugares que a gente não chegava de forma eficiente até então, ou então até para contenção, administração e racionalização de recursos. Nesse sentido, na oncologia, olha só, nós podemos lançar dois olhares. Um olhar sobre o que o oncologista viveu nesses últimos meses ali da crise, da pandemia, né? E por uma quimioterapia oral, aliás, essa é uma recomendação da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, considere a possibilidade de trocar quimioterapias endovenosas por via oral. Às vezes a gente fica muito limitado olhando lá para ANS, ROL, DUT, o que é obrigado, o que não é, né? Mas às vezes existem soluções legais que podem diminuir risco e até economizar, né, para a operadora. Então, cabe lançar uma reflexão sobre isso ali. Por outro lado, o fluxo de pacientes, ele não parou, né? A gente continuou atendendo pacientes, os tratamentos, quando muito, pararam por alguns dias e depois a gente voltou, até porque surgiu também todo um temor da parte dos próprios pacientes preocupados com a sua doença, né? Principalmente aqueles que tinham uma doença avançada, né? Então, esse fluxo ele foi interrompido, mas não de forma tão consistente e continuada, né? Por outro lado, o que nós, oncologistas, sentimos é que houve um represamento de pacientes, principalmente no sentido de que o oncologista ele não gera o paciente, ele não vai lá e biopsia o paciente, faz a colonoscopia ou ele faz a fibrobronco. Ele recebe o paciente que foi submetido a um procedimento diagnóstico, muitas vezes cirúrgico. Isso sim, as cirurgias foram canceladas, exames foram adiados. E tem um estudo interessante, já feito no Brasil, mostrando que possivelmente 60 dias atrás nós já tínhamos em torno de 50 mil pessoas com diagnóstico atrasado de câncer no Brasil, de forma geral, público, privado. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que nós, oncologistas, notamos num primeiro momento um estresse das equipes, quer dizer, as equipes que trabalhavam com a gente, elas estavam preocupadas, bom, será que eu vou pegar o Covid de alguém? Será que eu vou passar esse Covid para alguém? Meus pacientes estão imunodeprimidos, como é que eu faço, né? Então, houve uma série de temores ali. Esses temores, agora as equipes, na verdade, eu acho que a sociedade como um todo já está começando a aprender a conviver melhor com tudo isso ali, né? E também nós tomamos todas as medidas preventivas, a gente faz uma triagem de pacientes já na chegada, ligando um dia antes, vendo quem é que está com algum sintoma suspeito, né? E de forma que os fluxos começam a ser racionalizados. Nesse ínterim, né, existe uma outra preocupação que começa a remontar para nós também, oncologistas, que é
será que essas nossas equipes, quando todos aqueles pacientes represados começarem a chegar, não vai levar a um estresse das equipes, das estruturas? Né? Outra coisa que nós temos que pensar é quando, eventualmente, um funcionário ou alguém da equipe médica, de enfermagem, tem alguma sintomatologia possa sugerir ou suspeitar de Covid. Obviamente, todo mundo já sabe, existem os protocolos já preconizam o afastamento, o exame, né? Mas, quando um profissional desse sai, novamente a gente recai sobre a questão da sobrecarga das equipes. Né? Então, isso é uma coisa que preocupa e nós, que atendemos pacientes, que lidamos no dia a dia, vivenciamos. Agora, lançando um olhar sobre a questão da gestão, e não vai muito longe também desse olhar que eu acabei de falar, se nós temos 50 mil vidas lá no passado com um diagnóstico represado de câncer, e nós vamos ter um estresse financeiro do sistema, com pessoas perdendo planos de saúde, ou então né, migrando para planos mais simples, etc. e tal, né, existe a possibilidade, do ponto de vista da gestão, de nós termos uma sobrecarga de sinistros. Né? Nós vamos ter uma avalanche de procedimentos de uma hora para outra, e daqui a pouco os pacientes, inclusive, chegando com um diagnóstico mais tardio. Então, nós que trabalhamos na gestão, com as operadoras, nós temos que nos preocupar também, porque doença mais tardia, traduzindo para a nossa linguagem, é sinistralidade, é gasto, né? É nós batendo no nosso cálculo atorial, que já foi para o espaço há um bom tempo. Da mesma forma, as próprias estruturas, que foram montadas para seguir um fluxo constante e não altos picos. Então, também é uma situação que precisamos sempre atentar. Olhando para esse cenário de oncologia e a parte de gestão, é praticamente uma necessidade que a gente faça discussões sobre novos modelos, tal e qual essa que nós estamos fazendo aqui, modelos que objetivem uma melhor administração, e eu volto ao discurso de antes, que nem sempre uma quimioterapia ou um medicamento oral que não está previsto na DUT não precisa ser negado simplesmente porque não está na DUT. Nós precisamos inovar, nós estamos já no ano de 2020, 2021, e a DUT ela é um regramento. Existem estratégias que a gente pode criar lá dentro, com fluxos estabelecidos, validados, cientificamente reconhecidos no mundo inteiro, que vão alterar aquela ordem e até beneficiar o paciente e também, né, aquele grupo de beneficiários que você bem colocou, que são tratados com tanto carinho pelas autogestões. E mais, a telemedicina, nesse momento de necessidade de revolução, ela também cai com uma luva. Claro que com desafios, sobretudo com os idosos, como é que vamos manejar, mas, por outro lado, a gente está levando conhecimento e estamos levando também mais seguranças aos pacientes. E eu remonto de um estudo apresentado há 2 anos atrás no Congresso Mundial de Oncologia, e esse estudo era, basicamente, nós tínhamos um grupo de pacientes, 1.000 pacientes, por exemplo, 500 pacientes recebiam o seu tratamento e iam para casa com as recomendações formais, e outros 500 pacientes iam para casa e o monitoramento era ativo, remoto, através de telemedicina. Simplesmente o ganho do tempo de vida desses pacientes foi muito maior do que muita quimioterapia que nós fizemos no dia a dia. Um estudo randomizado que comparou que simplesmente a intervenção do monitoramento eletrônico por ligações, por equipes qualificadas, não necessariamente sempre médicas, pode mudar a história e a perspectiva desses pacientes. E é com mais ou menos esse olhar, né, sobre a oncologia e a gestão, que então agora a gente vai falar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho a história que o Dr. Eduardo Codioli tem para nos colocar sobre
os desafios da telemedicina, né, que ele já vem aí colocando em prática no grupo do Albert Einstein. Doutor Eduardo, passo a palavra para você. Obrigado, Leandro. Doutora Marina, excelentes exposições. Eu sempre começo falando de telemedicina, na verdade eu faço uma pergunta, né? O que é telemedicina? Se nós formos parar para analisar, em última análise, de forma bem simples, telemedicina é medicina. Telemedicina é medicina prestada à distância. Inclusive, no livro História da Medicina, tem um exemplo de telemedicina, onde um paciente no século XVIII escreve uma carta, manda para o médico com o que ele estava sentindo, o médico olha, escreve em cima e manda a carta de volta. Não era e-mail, mas era mail, né? Então, era a tecnologia que as pessoas tinham na época para se conversar. Claro que telemedicina é muito mais do que medicina prestada à distância. Hoje, com as tecnologias exponenciais que nós estamos vivendo, né, com a melhora da conexão da internet, hoje mesmo nós aqui podendo fazer uma palestra ao vivo, com alta qualidade de imagem, né, usando o Zoom, mas qualquer médico hoje pode ter uma conta gratuita do Zoom, você pode ter uma conta gratuita do GoToMeeting, ou você pode ter uma conta profissional, vai custar o quê? $100 e poucos por ano para você ter uma conta profissional. Você pode ter o Skype, você pode ter, enfim, várias ferramentas que permitem você fazer videoconferência. E a videoconferência é a tecnologia que de fato exponencializou a telemedicina, que é a medicina praticada à distância. Sabem por quê? Porque toda vez que um ser humano quer transmitir uma mensagem, em 55% das vezes eu transmito essa mensagem pela minha imagem, visualmente. 45% ela é verbal ou vocal. Por isso que a imagem é muito importante. Além disso, não só houve, com o passar do tempo, um acesso maior à tecnologia de informação, à ferramenta de informática, cada vez mais os computadores estão acessíveis e mais rápido, mas a internet também está melhor. Nós estamos na iminência do 5G. Chegando o 5G, senhores, em 1 segundo você vai poder baixar um filme em Full HD. Vai permitir comunicação sem lag nenhum, sem a necessidade de conexão cabeada. Tá? Hoje, eu mesmo aqui em casa estou no Wi-Fi e a coisa está indo muito bem. Tá? Imaginem só com 5G permitindo conexões de... Hoje a gente fala, eu tenho 10 mega, eu tenho 100 megas, eu tenho 500 mega. Nós vamos ter 1 giga por segundo. Né? Mas tudo vai mudar, tudo vai mudar. Mas a telemedicina também não é só videoconferência. Telemedicina é uma nova forma de entregar cuidado em saúde que busca aquilo que foi cunhado pelo Institute of Healthcare Improvement, que é a quádrupla meta. O que é essa quádrupla meta? É você melhorar a experiência do paciente, tá? E sem dúvida nenhuma a telemedicina faz isso, porque você começa a tratar o paciente na casa dele, né, no escritório, você diminui a necessidade de deslocamento, você quebra a barreira geográfica, você melhora a experiência do paciente, você reduz desperdício e com isso você reduz custo, mas a primeira missão da telemedicina nunca a gente nunca pode ter a cabeça, vou reduzir custo, a gente tem que pensar reduzir desperdício, porque quando a gente reduz desperdício, a gente reduz custo. E a telemedicina, ela reduz custos, sim, desperdício, porque ela coloca o paciente certo no lugar certo. E a jornada do paciente em busca à cura fica mais curta, porque eu consigo colocar rapidamente o paciente certo no lugar certo. E também você melhora a saúde da população, porque eu consigo entregar mais saúde para mais pessoas de forma mais assertiva, quebrando a barreira geográfica, chegando até o paciente onde ele precisa, e assim por diante. E qual é a quarta meta? Melhorar a experiência de quem cuida. Imaginem vocês, Dr. Leandro, oncologista, ele pode ver os pacientes dele no consultório, né?
Mas um dia da semana ele pode fazer home office, fazer retorno, se organizar e fazer retorno online. Imagine só você, médico, poder um dia da semana ou 2 ficar em casa, sem necessidade de se deslocar e poder ver seus pacientes. Não só você reduz o custo da sua operação, também porque você pode dividir o seu espaço com alguém, você reduz o uso de secretária, água, cafezinho, estacionamento, gasolina sua, mas você pode almoçar com a sua família, né, terminar o seu consultório e já está na sua casa, fazer um esporte. Ou seja, você melhora a experiência de quem cuida também. Tá? E o que dá mais prazer como médico de fazer telemedicina, eu vou dizer para vocês, é quando você percebe no olho do paciente, né, que você está resolvendo o problema dele. Que no começo o paciente acha que é tipo videogame, isso é marketing, vai falar comigo, sabe? Aí quando você consegue acessá-lo à distância, você consegue fazer exame físico, sim, à distância, usando a telepropedêutica. A câmera do celular você consegue fazer horoscopia. Hoje já existem gadgets que você pode importar, o paciente pode comprar, né? São vindo para o Brasil, onde permite fazer otoscopia, horoscopia, ausculta cardíaca e pulmonar à distância, tá? Só falta a palpação abdominal. Já existe protótipo de usar acelerômetro do celular para ajudar na palpação abdominal à distância. Protótipo ainda, mas, senhores, vai existir. Como o Laennec, na época, inventou o estetoscópio, e quando inventaram o estetoscópio, os professores de medicina na época falaram: isso aqui é brinquedo, o importante é colocar o ouvido no peito da pessoa e sentir a vibração do som. Hoje, doutora Marina e doutor Leandro, se eu colocar o ouvido no peito de alguém, eu sou acusado de assédio. Né? Então, a tecnologia, ela realmente muda, mas ela muda para melhor. Vejam, muitos falam que a telemedicina vai reduzir o ganho do médico, a telemedicina vai ser das grandes corporações. Falácia. Pelo contrário, a telemedicina aumenta o trabalho do médico, aumenta o número de pacientes que chegam até ele, porque você é uma porta a mais que abre do consultório. Tá? A telemedicina, ela melhora a aderência de tratamento aos pacientes, já publicado por N publicações na literatura. É evidência 1A que o uso da telemedicina para doenças crônicas aumenta o tratamento e melhora o desfecho de pacientes. E eu conto para vocês, né, sobre claro que existe um grande medo, aí eu falo para vocês sobre um grande momento de conflito na telemedicina, é que aquela coisa, eu vou remunerar, algumas operadoras pensam que talvez remunerar o médico por telemedicina, como ele não gasta com consultório, eu tenho que remunerar menos. Mas eu acho que é uma visão inadequada, porque a responsabilidade do médico é a mesma. Mas eu vou aumentar o número de consultas. Vai aumentar o número de consultas porque vai ficar mais fácil, mas vai diminuir o desperdício, porque esse paciente que não está se consultando com o médico do consultório, ele está indo no pronto-socorro procurar atendimento. E é no pronto-atendimento que você tem o maior desperdício de recurso em saúde. Né? Onde você chega lá, faz tomografia, ressonância, faz hemograma, e o paciente já tinha feito hemograma há uma semana, repete tudo. Então, quando você deriva o paciente para um atendimento ambulatorial e você qualifica esse atendimento laboratorial, você reduz o desperdício. E você também, ao acelerar a jornada em busca da saúde do paciente, você evita o atraso de diagnóstico, e evitando de atraso de diagnóstico, o paciente chega menos complicado por uma terapia, e isso vai demandar menos recursos. Veja, vocês oncologistas, Leandro, o número de casos que estão chegando mais avançados tem sido mostrado por N publicações. N publicações têm aumentado o número de casos sendo diagnosticados em estadios mais avançados. E vai demandar quimioterapia mais cara, cirurgia mais cara e assim por diante. Tá? Além de ter um pior desfecho. Então, a missão... Veja bem, telemedicina não é apenas para falar de diagnosticar doença. Telemedicina é uma forma de estarmos constantemente, quando, como e onde o paciente quer que nós estejamos. Dessa forma, nós podemos fazer programas de saúde preventiva, tá? Programas onde a gente estimule a saúde e não a doença. E com isso a gente vai ter menos gente doente e menos sinistro na carteira. Tá? Eu termino a minha fala
Eu perdi um pouco a noção do tempo. Por favor, me corrijam se eu estiver passando do tempo, tá? Amém. Mas eu termino minha fala citando um caso pessoal, que muitos falam, mas telemedicina desumaniza o atendimento. Aí eu vou colocar 2 cases para vocês. Vou contar primeiro um case nosso da telemedicina do Einstein sobre a teledermatologia, tá? Teledermatologia. Na teledermatologia, a gente desenvolveu um aplicativo onde nós colocamos nesse aplicativo uma inteligência artificial, que o médico do posto de saúde, né? Isso a gente fez para o SUS, para a cidade de São Paulo, e agora está em todo o estado de São Paulo. O médico no posto de saúde, ele entrevista o paciente, tira a foto da lesão, né, de pele, sobe para um web service, o nosso dermatologista, ele olha a lesão e ele fala, olha, isso aqui é câncer, precisa rapidamente para biópsia. Isso daqui é uma psoríase, é uma doença dermatológica que precisa de um tratamento específico no ambulatório de dermatologia. Isso daqui é uma acne, usa esse creme e fica no posto de saúde. Nós atendemos 60 mil pacientes que estavam na fila, 1 ano e meio de fila na cidade de São Paulo, 1 ano e meio. E, senhores, acne, micose, psoríase e câncer dividem a mesma fila, tá? Porque é o mesmo especialista que vai tratar. E aí a gente acabou a fila, porque rapidamente quem tinha câncer foi para a biópsia, quem tinha doença dermatológica marcou no ambulatório especializado, e 70% dos pacientes que estavam na fila eram pacientes passíveis de tratamento à distância, com uma orientação para o médico do posto de saúde continuar com creme, assim por diante. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais humano? Deixar um paciente com câncer, um melanoma, 1 ano e meio esperando um diagnóstico, ou você em 3 dias que ele passou no posto de saúde, dá o diagnóstico para ele e a própria biópsia às vezes já trata ele. O que é mais humano? Né? Você esperar 1 ano e meio para uma consulta presencial, ou você, usando tecnologia, né, você diagnosticar e tratar ele. O que é mais barato? Né? É você deixar esse 1 ano e meio esse paciente na fila, quando ele chega com melanoma, já está tudo metastático, e fazer aqueles tratamentos caros, que em vez de morrer em 6 meses, vai morrer em 1 ano, ou você rapidamente diagnosticar e na biópsia tratar. Né? Fica um questionamento do que é mais humano. Tá? Um outro é um caso pessoal. Eu tive uma pessoa, falando de câncer, oncologia, uma pessoa que foi muito importante para mim, era um familiar muito importante para mim. E ele teve câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas foi diagnosticado já tardiamente, né, um estadio 4, tá? E foi proposto para ele uma quimioterapia paliativa, para ele não ter dor, né, ter menos desconforto, obstrução, né, para segurar o crescimento. Ele topou, só que ele morava a 30 quilômetros do hospital onde ele fazia a quimioterapia. E tinha aquela rotina, chegava, colhia sangue, estava com anemia, não fazia quimioterapia, voltava para trás. Ou fazia uma entrevista, estava meio cansado, abatida, não, vamos deixar para depois. Eu pergunto para vocês, o que é mais humano? Fazer esse senhor de 80 e poucos anos atravessar a cidade de São Paulo, 30 quilômetros, para chegar lá, olhar o hemograma e voltar para trás? Ou na casa dele ele poder ter informação que hoje não precisava vir para fazer quimioterapia, ele podia continuar em casa? Para quem está morrendo, 1 hora e meia de trânsito para ir, 1 hora e meia de trânsito para voltar, longe da sua família, faz toda a diferença. Tá? Então, se coloquem no lugar dessas pessoas. O que é mais humano? Chegar até elas usando tecnologia ou pessoalmente fazer ela atravessar São Paulo inteira, ficar 1 ano e meio na fila esperando essa consulta? Senhores, humano é usar tecnologia para chegar até o paciente. Isso é humano. A tecnologia foi criada por humanos, não seres alienígenas. Nós criamos isso daqui. Então, humano é usar a tecnologia de forma correta, de forma assertiva, onde a gente propicie uma melhor saúde. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e eu abro para a gente poder conversar. Muito legal, Eduardo. E fiquei pensando, né, e aproveitando também, a gente já está recebendo algumas perguntas, o pessoal fique bem à vontade de mandar as perguntas que a gente vai contextualizando aqui. Né? Tu falaste na questão da humanização, né? Então, a gente pode dizer que talvez não só os médicos, mas as autogestões, as operadoras de saúde vão começar, inclusive, a ser mais humanizadas, porque, por outro lado, de um contraponto, talvez haja um sentimento, e aí eu trago uma pergunta aqui,
será que a telemedicina, e aí você pode fazer seria a uberização da saúde? Né? Essa é uma pergunta que o pessoal está colocando aí também, Eduardo. Olha, tecnologia, sem dúvida nenhuma, pode levar à uberização se não usada da forma correta. Você pode criar uma plataforma, tá? Você pode criar uma plataforma, aí você pode deixar disponível, o paciente clica lá, quero um médico agora. Ele clica, né? E aí toca um sino, o médico que estiver disponível pega a consulta e atende. Isso seria a uberização, tá? Só que, quando você faz isso, tá? Você pode incorrer num problema que é a queda da qualidade. Tá? Existe a telemedicina responsável, né, saúde conectada, e existe a telemedicina irresponsável. Como existe a medicina responsável e a medicina irresponsável. Né? O doutor Bumbum, ele atendia fisicamente, não atendia por telemedicina, fisicamente, né, doutor Bumbum. Teve o doutor Soro de Leão, que perdeu o CRM recentemente, Soro Imunidade de Leão, né, que perdeu, ele atendia presencialmente, né? E tinha uma outra que perdeu o CRM agora, que fazia propaganda do soro para grávidas, acho que de Ribeirão Preto, se imunizarem para a Covid, fazia propaganda no Instagram, mas atendia presencialmente. Ou seja, infelizmente, mercantilismo, ações incorretas, né, podem existir tanto na telemedicina como na medicina. A vantagem da telemedicina, vou falar para vocês, tudo que fica no HD não apaga. Essas pessoas são pegas mais rápidas, né? Agora, o ideal é você fazer as coisas com um protocolo, né? Por exemplo, no Hospital Albert Einstein, todos os profissionais que trabalham na telemedicina do Hospital Albert Einstein, tá? Eles são contratados e eles recebem, ou são PJ, né? Mas eles recebem o mesmo valor hora do médico que trabalha no pronto atendimento, como contratado. Não tem diferença, o trabalho médico é igual, o valor é igual, tá? Todos seguem protocolos e a gente dá feedback contínuo. Aí tá a beleza da telemedicina. Como o atendimento ele é digital, quando você constrói esse atendimento com campos parametrizados, você consegue aferir qualidade de forma contínua e dar feedback para o médico da sua prática. Né? E ele consegue, poxa vida, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo. E você também consegue colocar ferramentas de apoio à decisão para torná-lo não só o atendimento mais produtivo, mas também mais seguro. Tá? Por exemplo, nós deixamos no Einstein, no nossa linha de serviço de atendimento a casos agudos não complexos, que é o pronto atendimento digital, a gente deixa situações, por exemplo, cistite, em mulher adulta jovem. Né? Se ele tiver uma experiência muito ruim nesse primeiro momento, ou vão desenvolver, né? Que tem que ser realmente de muita qualidade para a gente conseguir ter a adesão desse paciente, né? De forma virtual. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, principalmente o paciente oncológico, que eu acho que é um desafio maior ainda, né? A primeira consulta nem se fala, eu até troquei ideia com alguns profissionais aqui, como que é uma primeira consulta virtual de um paciente que acabou de descobrir que está com câncer? É muito difícil, né? Neste momento de pandemia, eu acho que não tem muita escapatória, não. Ele tem que realmente ir na clínica, ou ir no consultório, ou ir no hospital, para poder ficar ali de perto com aquele médico e os familiares tirarem dúvidas. Eu fiquei até com essa dúvida também, né? Se no primeiro momento para o paciente oncológico, essa seria uma experiência válida, né? A consulta virtual. Vamos lá, então. Como é que fica, Eduardo, a questão... Que plataforma a gente pode usar? Esses dados são protegidos? Como é que fica a segurança dos pacientes, né? E ao mesmo tempo, existe alguma diretriz que pelo menos uma consulta tem que ser presencial, ou a cada tanto tempo tem que ocorrer uma presencial, ou simplesmente a gente pode fazer uma substituição integral pela telemedicina? Olha, Leandro, vamos lá. São duas perguntas, uma de plataforma, uma da consulta. Vamos começar pela última. Leandro, você é oncologista, né? Mas você pode operar uma cabeça, não pode? Uhum. Pode. Né? Eu sou ginecologista obstetra. Eu posso operar um coração, não posso?
Posso, né? Porque o princípio bioético diz que nós temos o princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça e da autonomia, né? E na Constituição brasileira, o profissional, isso não é só para profissional de saúde, o profissional diplomado, ele é livre para exercer a profissão dele. Assim como o paciente é livre para buscar o tratamento que ele queira, tá? Então, telemedicina no Brasil sempre pôde. Não pode proibir. É inconstitucional proibir, né? Mas o CFM ele está abaixo da Constituição, uma coisa que a gente precisa entender, né? A Constituição brasileira, ela está acima. Tá? Por isso que o presidente vetou o artigo 6, onde ele falava não, que o CFM, após a pandemia, o CFM queria regular, a legislar sobre telemedicina. O CFM é uma autarquia que serve para proteger o paciente do mal médico, né? Mas legislar cabe ao poder legislativo. E a Constituição brasileira está escrito lá que nós somos autônomos, né? O paciente é autônomo. E o paciente ele pode decidir, por exemplo, se ele faz ou não uma quimioterapia, não pode? Eu estou com câncer. Se eu fizer essa quimioterapia, eu vou sobreviver. Eu posso querer não fazer, posso querer viver minha vida. Steve Jobs, né, lá nos Estados Unidos, eu dou um exemplo ruim até, mas Steve Jobs, ele, em algum momento, ele tinha cura, mas ele resolveu fazer um tratamento alternativo e o que deu. Mas respeitamos a autonomia dele, tá? Mas eu falo isso por quê? Porque esse medo da primeira consulta digital é um medo que a gente não pode ter. Eu sou especialista em citomegalovírus na gestação, né? Minha tese de mestrado foi sobre citomegalovírus de gestação, aí eu estudei infectologia, né? Imaginem como estão me ligando agora por causa dos coronavírus, né? Mas tudo bem. Agora, citomegalovírus de gestação. E eu sempre recebi paciente do Brasil inteiro, que o pessoal me conhecia, dos congressos, me mandavam pacientes com citomegalovírus para avaliar. E aí, chegava no consultório, eu olhava o exame, o colega às vezes interpretou, porque citomegalovírus tem muita reação cruzada, né? Então tem anticorpo IgM que nunca baixa, aí se fazia uma avidez estava alta, aí o paciente gastava 1.000 moedas de avião e 100 moedas de consulta, né? O que eu comecei a fazer quando eu comecei a entrar no mundo da telemedicina, isso há 7 anos atrás? Comecei a atender, sim, o paciente primeiramente digital. Marcava comigo, eu falava, não, primeira entrevista digital. Fazia entrevista com o paciente, eu falava, olha, você precisa fazer um exame. Vamos fazer, antes de você vir, vamos fazer esse exame? Aí que tá. O médico precisa aprender a trabalhar em rede. Eu conhecia gente de todos os estados, meus colegas, e falava, olha, você está com essa situação, vai com o doutor tal, eu estou ligando para ele e vou solicitar, na época que a gente não prescrevia ainda a distância, antes de ter certificado digital, aquela coisa toda. Hoje eu passo a prescrição direta. Vai com o doutor tal, ele faz o pedido. Eu ligava para o colega, discutia o caso, falava, faz esse pedido de exame para mim. Ele ia lá, o paciente ia, fazia o exame, me mostrava o exame, eu falei, agora você precisa fazer ultrassom nessa rede aqui que eu conheço desse lugar, que faz diagnóstico de citomegalovírus. Ia lá, aí falou, gente, você não precisa vir para São Paulo fazer tratamento com imunoglobulina hiperimune anti-CMV, né? Porque você está com falso positivo. A maioria, 80% dos pacientes não precisava vir. E olha que interessante, até presente digital eu já ganhei por causa disso, né? Aquela coisa do médico ganhar presente, que é maravilhoso, eu adoro ganhar presente dos meus pacientes. Até presente digital eu já ganhei desses pacientes meus. Vale, compras da Amazon, etc, etc. Olha como o paciente te valoriza assim no mundo digital. Eu não senti falta de fazer essa entrevista pessoal. Claro que, veja bem, como a doutora Marina falou, falar que você está com câncer para alguém e você vai morrer à distância não é a forma mais adequada. Mas você pode sim entrevistar o paciente e falar, olha, há a necessidade de eu te ver pessoalmente. Telemedicina é uma porta a mais, não a menos. Não é porque você abriu a porta digital do consultório que você fechou a porta física. As duas estão abertas. A partir do momento que eu estou falando com você, eu vi seu exame e falo, olha, você está me consultando como uma primeira vez como um especialista. Eu sou especialista, estou recebendo você aqui e eu percebi nos seus exames que você não tem jeito, né? Eu vou fazer uma proposta de um tratamento paliativo para você. Eu acho que cabe. Olha, eu estou percebendo, é importante eu fazer um exame físico, né? Ou mesmo se você precisa fazer um exame físico para chegar numa conclusão, você pediu que o paciente venha até você. E aí você conta, tá? Cabe a você
que é um bom médico no mundo físico, ser um bom médico no mundo digital também. E saber quando você, de tecnologia, resolve o problema à distância e quando você não resolve, né? E aí você traz o paciente para perto. Eu acho, claro, que não é por teleconferência, mesmo que o paciente já seja seu, você vai dar notícia que ele vai morrer, né? Você tem que trazer ele para perto, dar essa notícia olhando no olho, pegando na mão, estando aberto para um abraço se for necessário, tá? Então, é pessoalmente que se faz isso, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É você ter o bom senso daquilo que você dá para fazer, aquilo que não dá. Agora, sobre plataforma, segurança de dados, esse é um quesito muito importante, tá? Eu posso usar o WhatsApp para fazer telemedicina? Pode. Eu acredito na liberdade, né? Se a gente vai regular a telemedicina, eu acho que a gente precisa regular também a medicina, a consulta, precisa regular cirurgia laparoscópica, precisa regular cirurgia robótica, precisa regular quimioterapia, precisa regular tudo, né? Não só a telemedicina. Mas eu acredito na autonomia e no bom senso. Eu acho que o profissional, se ele fizer alguma coisa errada, ele deve ser responsável, tanto digitalmente como presencialmente. A melhor regulação é essa. Aquilo que você fizer e incorrer em imperícia, imprudência ou negligência, você vai responder. Simples assim. Agora, a questão do dado é um risco a mais que a gente toma quando está fazendo telemedicina, tá? A gente tem que ficar atento à LGPD. Usar o WhatsApp não é possível? Alguém vai te prender se você usar? Não, mesmo porque a maioria já usa no Brasil o WhatsApp para fazer consulta à distância. Mas o WhatsApp permite, por exemplo, que você encaminhe sem querer. Quem aqui nunca encaminhou mensagem para alguém errado, né? Além disso, o WhatsApp, quando você está falando com alguém, se a pessoa clica lá mais, entra alguém na conversa sem você ter controle. Por isso que uma plataforma de telemedicina, que a gente fala HIPAA Compliance, que é HIPAA, ela garante essa segurança de dados, troca de informação. HIPPA, HIPAA Compliance, tá? Ela garante essa troca de informação. Existem várias no mercado. Hoje, uma plataforma HIPAA Compliance no Brasil, você vai pagar aí 100, 150 reais por mês para poder ter acesso completo a ela. Tá? Então, a minha recomendação é que você busque uma plataforma que tenha certificado digital. Perfeito, perfeito. Nós temos várias perguntas aqui, e, por exemplo, nós temos uma realidade de OPS Kaiser permanente, atendendo ali em torno de 30 mil pacientes por dia via telemedicina, né? Quer dizer, uma realidade muito consistente já. A pergunta é, vocês acreditam, né, que isso possa ocorrer no Brasil? E, Marina, além disso, te pergunto também, assim, tu achas que as operadoras já estão se caminhando com avidez ou preparados, se estruturando para implantar essa caminhada também? Pergunta que eu faço para os dois ali, também do público aí colocando. Sim, eu acho que sim. Na verdade, eu tenho certeza que sim, porque, igual eu falei anteriormente, a gente teve que aprender na marra, né? A gente precisa de oferecer mais esse benefício para o nosso beneficiário neste momento, né? Isso se faz necessário, né? Igual o exemplo que eu citei, que tem operadora que está levando o enfermeiro até a casa daquele paciente, que é de grupo de risco, que se vê encarcerado dentro de casa, praticamente, porque não pode sair, né? E, às vezes, apareceu uma dermatite, igual o doutor Eduardo, né, falou, apareceu lá um problema de pele, né? E aí, o que faz? Não pode sair para consultar, mas também não tem plataforma dentro de casa, não tem computador, então, assim, a gente precisa de avançar nesse sentido, né? A telemedicina, eu acredito que ela veio para ficar, né? Na minha opinião, eu acho que seria, assim, andar para trás, se depois dessa pandemia, né, a telemedicina fosse extinta. Ela precisa de ser regulamentada realmente, tem que ter toda essa confiabilidade de dados também, que isso é muito importante, né? Igual eu falo, a consulta presencial, ela não é gravada, né? Então, por que a consulta da telemedicina teria que ser gravada? Eu não sei se existe essa obrigatoriedade, o doutor Eduardo poderia até esclarecer esse ponto também, porque a obrigação do médico é a mesma, tanto presencial quanto pela telemedicina, né? A responsabilidade é a mesma.
Então, eu acho que a gente tem que avançar nisso. A Unidas, ela já tem uma plataforma, né, que a gente firmou parceria com uma empresa, já disponibilizou essa plataforma para as nossas filiadas, né? Mais de 30% já aderiram a essa plataforma de telemedicina, né? Tem a telemedicina mista, né? Só a utilização de plataforma com os médicos da própria operadora, e tem a utilização da plataforma com os médicos dessa empresa terceirizada, e vem funcionando bem, né? Eu acho que isso ainda é novo para a maioria, né? Porque a maioria deixou para olhar isso agora, neste momento em que veio essa avalanche de problemas assim para a gente resolver, mas eu acho que ela veio para ficar assim, não tem mais volta. Claro. Você acredita nessa escalabilidade, assim, né, que a gente possa... E também, pergunto, vamos lá, a gente precisa pontuar, telemedicina, nós não estamos falando apenas de um atendimento médico, né? O conceito é muito mais amplo, né? Sim, inclusive, na Amage Saúde, né, os primeiros pedidos que chegaram para a gente de teleatendimento, né, de teleconsulta, não foi de médico, foi de psicólogo. Né? Então, a gente liberou no primeiro momento os nossos psicólogos já credenciados na nossa rede para fazer esse teleatendimento. Né? A gente procurou saber qual plataforma que eles utilizavam, né, para saber sobre a segurança da informação, se de fato aquela consulta seria efetiva. Então, eu acho que é para várias especialidades, médicas e não médicas. Vocês têm alguma experiência, doutor Eduardo, de implantação, pessoal de suporte de enfermagem, na parte de pacientes oncológicos, monitoramento de medicamentos orais dispensados, adesão, desperdício, alguma coisa? Vocês têm alguma experiência nesse sentido também? Nós temos um programa, o Survivor, né, que é um programa onde nós, falando de teleoncologia, né, onde a gente acompanha a qualidade de vida dos pacientes de tratamento, e é um programa digital, tá? Nós não temos um programa efetivo de controle de dispensação de medicação por esse telemonitoramento de enfermagem, tá? Mas o interessante, na sua pergunta sobre esse crescimento, tá? O segredo, o pulo do gato é saber escalar. Né? Saber escalar, implantar algo, que o mundo digital abre uma porta que dá alta escala. No Einstein, por exemplo, nós temos a tele-UTI, né? O que é a tele-UTI? São médicos do Einstein que viram diarista dessa UTI à distância, e ele passa a visita com o plantonista na outra ponta, fisioterapeuta, enfermagem, e o nosso médico diarista passando, dando a conduta como se ele estivesse lá, passando, sendo diarista, fazendo a ronda diária nos pacientes, né? No Einstein, nós temos 58 leitos de UTI. Sabe quantos leitos de UTI digital nós temos agora? 540. E a gente passa a visita diariamente nesses leitos, tá? 540. Eu tenho 10 vezes mais leitos, quase 10 vezes mais leitos de UTI digital do que UTI física no Einstein. Em termos de consultas diárias, eu tenho hoje, na linha de serviço de cuidados agudos não complexos, que é o pronto atendimento digital, eu passei de 50 consultas dia antes da pandemia. Eu estou fazendo passei de 1.000 e agora começou a cair, viu? Começou a cair, porque começou a abrir, as pessoas estão perdendo um pouco o medo, etc. Estão começando a procurar outra vez o pronto atendimento físico. Eu estou fazendo 800 consultas por dia, tá? Eu recebia na telemedicina, antes da pandemia, para todas as nossas linhas de serviço de saúde digital, cerca de 200 interações por dia, 200 ligações por dia. Hoje eu passei de 6.000 por dia, só no Einstein, né? Fora isso, nós também licenciamos a nossa plataforma para fora, né? Então, nós temos médicos do corpo clínico que usam a nossa plataforma, e nós temos 670 médicos que fizeram mais de 10.000 consultas à distância para os seus pacientes privados, tá? E também, isso em um mês, né? Em um mês, isso é mês, tá? E também nós agora estamos licenciando a nossa plataforma para o SUS, através de um programa PROAD, para médicos da atenção básica do SUS,
poderem, da atenção primária, poderem atender os pacientes do SUS usando a nossa plataforma, e nós estamos dando o certificado digital e treinamento para eles também. Nossa, olha, muito legal. Imagina, Marina, já estou vendo aqui a nossa possibilidade de escalar, né, ações em saúde. Veja só, 540 leitos de UTI digital, né? Eu já começo a imaginar 1000 coisas aqui também. Próprio monitoramento de medicamentos orais, otimização de sobras, recursos. Quer dizer, assim, você que está ali transitando na área da gestão, né? Olha quanta possibilidade se abrindo aí, né? Quantos horizontes. E aí eu já aproveito também te perguntando, diante de tantas possibilidades, como é que tem sido a posição da ANS nesse cenário todo? Na verdade, desde o início da pandemia, a ANS já se pronunciou com relação a isso, né? Então, a gente já tem trabalhado assim, é claro que a gente fica aguardando muito o posicionamento da ANS, igual você disse, né? Se é obrigatório ou se não é. Então, como a gente ficou um pouco assim, na retaguarda, né, aguardando esse posicionamento, a gente não avançou muito nesse sentido. Eu falo mais pelas pequenas operadoras, né, que hoje a gente tem 87% de autogestões de pequeno porte. Mas não tem outra saída, né? A gente está fazendo, né? Do jeito que está dando para fazer, a gente está fazendo, ou adquirindo plataforma, ou contratando, terceirizando o serviço, né? E trocando figurinhas entre as operadoras, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Agora, o desafio realmente é grande, porque tem operadoras com 60% da sua população idosa, né? A nossa média geral desses 4 milhões de vidas da Unidas é de 30% de pacientes idosos. Então, realmente, a gente tem que ter um planejamento, né, uma estratégia para chegar a esse acesso até esses pacientes idosos, né, que têm a maior dificuldade para poder sair de casa, principalmente neste momento, né, e também tem dificuldade com a tecnologia, né, então a gente tem que pensar por esse lado aí, como que a gente vai ofertar o acesso a esses pacientes. Isso daí a gente tem que pensar. É um processo educativo, né? Isso tanto como tantas outras coisas que a gente já viu na medicina e na oncologia, a gente começa cheio de temores, mas também vai vendo, imagina, o paciente em casa tendo a possibilidade de contatar um médico da equipe que pode tirar uma dúvida sobre uma diarreia que surgiu, uma ferida na boca, né? E é isso aí que você falou, né? O planejamento, a gente precisa planejamento. E mais aquele outro destaque do Dr. Eduardo, né? Quer dizer assim, ela não é uma tecnologia substitutiva, ela é mais uma ferramenta que veio, né, para incorporar e ajudar aí tanto as operadoras, né, sustentabilidade, quanto os médicos na sua capacidade de atendimento, né? Nesse sentido, vamos lá, temos... Vocês acreditam que o acesso dos especialistas fora dos grandes centros ele vai melhorar com a telemedicina? Uma pergunta final aqui antes de nós fechar. Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos uma experiência no Einstein, que nós também um projeto PROAD, que nós estamos dando para os estados da região norte, começamos pelo Pará, um ambulatório de teleespecialidades, né? Onde o médico do posto de saúde clínico geral, ele tem lá, ele marca ali a agenda. Eu estou precisando de um reumato. Ele clica, né? E aí ele marca com o paciente para voltar no dia que está marcado. Isso é 72 horas para marcar essa consulta. Pum, chega lá, o reumato está lá e ele faz a consulta em triângulo, que a gente chama, tá? Já atendemos mais de 5 mil casos agora, no começo do ano, que paramos por causa dessa pandemia agora, mas estávamos atendendo. Também tem um projeto que nós participamos, um projeto colaborativo entre os 5 hospitais de excelência, né, que chama Regular Mais, que nós estávamos fazendo a teleregulação dos encaminhamentos aos postos de saúde, e depois que entrou na pandemia, nós estávamos começando a atender diretamente o paciente, o médico especialista atender diretamente o paciente. Estamos fazendo isso, atendendo diretamente o paciente. Além disso, a gente tem a nossa experiência privada, tem companhias de exploração de recurso natural
que estão em cidades a 1h30 de qualquer capital de avião, né? Onde você tem um médico clínico geral lá na pronta, um cirurgião, aí ele precisa de um oncologista, precisa de um neuropediatra, né? E nós fornecemos esses especialistas. O nosso índice de resolutividade à distância, nessa modalidade de consulta triângulo que a gente chama, né? O médico na ponta, clínico geral, o cirurgião, o especialista aqui, o paciente, a gente vendo o paciente, né? 98% das vezes a gente resolve o caso, não precisa de viagem. 98% é o nosso índice de assertividade. Com isso, eu reduzo, olha só, essa companhia que explora recurso natural, eles pagam o valor da consulta Einstein. Só que o projeto, em 8 meses, ele economizou para essa companhia R$1 milhão. E eles refizeram o contrato para todos os pontos onde eles estão explorando recurso natural de forma remota. Tá? Por quê? A gente precisa entender que a jornada em busca da saúde não envolve só o custo saúde, envolve também o custo de logística. Né? E aí ele estava gastando 1.000 moedas com avião e 60 moedas com atendimento médico. Aí ele passou a gastar 400 moedas com atendimento médico e 0 de avião. Né? Então, compensou muito para ele. Muito legal, muito legal. Então, a gente tem aí uma tecnologia que, veja bem, ela pode ajudar todos os players, né? Inclusive, num primeiro momento, há de se imaginar, tipo, vai aumentar o meu custo pagando, porque a expectativa de muitos pode ser, não, telemedicina, está em casa, mais barato, né? Vou pagar menos a consulta. E a lição que o doutor Eduardo está nos mostrando aqui, né, Marina, é que, em primeiro lugar, o ato médico continua sendo tão bem valorizado quanto o presencial, mas, ao mesmo tempo, por todo um outro cenário, né, o gasto final acaba sendo menor, inclusive resultando em economia de recursos aí. Né? Então, a gente tem essas possibilidades enormes ali. Acho que o desafio para as operadoras, Marina, ele é grande, principalmente vocês aí que têm um grupo de pessoas mais idosas, né? Então, a gestão de vocês passa também pela gestão das famílias, né? Sim, e as autogestões não têm finalidade lucrativa, né? A gente não tem um lucro, né? Assim, a gente não comercializa os nossos produtos, então isso é um outro desafio que a gente enfrenta, né? Mas eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer, né? Às vezes é difícil da gente mensurar, né? O valor de uma consulta agora que você, né? Igual algumas operadoras estão fazendo, né? Pagando a menor para o médico, porque ele está atendendo através de uma plataforma, né? Justamente porque a ideia inicial era essa, está atendendo de casa, então não vai pagar consultório, não vai pagar secretário, não vai pagar telefone, mas tem tantas coisas envolvidas em torno disso que eu acho que a gente tem que, primeiro, tomar conhecimento, né, da situação, para depois estabelecer um parâmetro, e eu acho que isso tem que ser um consenso entre as partes, né, que é o mais importante, nada deve ser feito de forma unilateral. Mas é uma boa reflexão, sim. Legal. Eu acho que agora a doutora Marina, então, vai tecer algumas considerações finais, né? Já vou antecipando aí essa brilhante discussão que a gente tem. Nós poderíamos ficar mais 2 horas aqui discutindo, né? Porque vai pensando as novidades e os resultados que o doutor Eduardo vai trazendo aqui, a gente fica encantado com esse tema, né? Eu preciso jantar. Ainda bem que é jantar, né? Não é outra webinar. Senão você sai de uma e entra em outra, né? Eu estava Pois é, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso encontro, né? Eu quero agradecer muito a participação do doutor Leandro, né? Que já é nosso parceiro aí de longa data, o doutor Eduardo, com toda essa bagagem que ele tem aí do Einstein, desenvolvendo esse trabalho excelente, né? Parabéns para vocês. Eu quero, em nome da Unidas, agradecer também às telas, né? Que pôde proporcionar
essa web aqui de hoje, com esse debate, que eu achei que foi muito válido, muito interessante, né? São várias webinars que a gente tem todos os dias, então é difícil até da gente participar de todas, a gente tem que pensar, né, de acordo com o tema aqui, o que mais vai agregar aqui para o nosso dia a dia. Mas a de hoje realmente foi sensacional, eu adorei, eu agradeço a todos, tá? Obrigado, pessoal de casa que nos acompanhou aí, nos assistiu, enviando as perguntas, tá? E agora a gente vai passar um vídeo de 1 minuto e meio das telas de uma iniciativa que eles tomaram para o paciente oncológico, que é muito bacana. O pessoal do suporte vai passar para a gente. É menos de 1 minuto e meio o vídeo. Sobre a Vida é o programa de suporte da Astellas para pacientes em início de tratamento do câncer de próstata resistente à castração com enzalutamida. Benefícios e possibilidades para médicos e pacientes. O programa garante suporte aos pacientes para acesso à enzalutamida via plano de saúde. Permite o início de tratamento rápido, enviando a primeira caixa gratuitamente para os pacientes elegíveis. Acompanhamento da documentação com paciente e operadora de saúde, e distribui materiais informativos para pacientes e cuidadores. Para fazer parte do programa Sobre a Vida, você só precisa realizar o seu cadastro e escolher os serviços que deseja oferecer para seus pacientes em início de tratamento com enzalutamida. Os próximos passos ficam por conta dos pacientes, que terão todas as dúvidas esclarecidas pela central de atendimento do programa. Sobre a Vida, cuidar faz parte do que somos.